Chegou o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. Gênesis 42, versículos 6 ao 8, que diz assim: José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceram-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Palavra do Senhor. Meus amados e queridos ouvintes da palavra do Bom Mestre, Marcos 11, 25 diz: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as ofensas. Perdoar, na tradução secular, é oferecer perdão e não cobrar uma dívida. A dívida é o valor que se deve pagar. Perdoar é não esperar do outro o valor que o mesmo deve nos pagar por nos dever. Quem cobra ao outro um pedido de perdão não tem o perdão. Orou o nosso Cristo, Mateus 6,12: Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nem sempre é fácil liberar o perdão, principalmente aos inimigos. O liberar perdão está no meio de uma constante batalha, luta da carne contra o espírito. Teu espírito quer estar livre do fardo. Teu espírito quer revelar o quanto de Cristo há em você. Se só no conhecimento ou nas atitudes, teu espírito quer revelar o quanto há de Deus em você. E para vencermos a nós mesmos, necessitamos de ajuda singular do Espírito Santo. Pois na carne, o que fica depois da mágoa não nos leva aos céus. Ficando evidente que não há mudança em nós que glorifique a Deus sem um governar. Efeito de governar, poder sobre ou gestão. Para perdoar ou até mesmo sentir-se perdoado é preciso governo. Gênesis 42, versículo de número 6, começa dizendo que José, pois, era governador daquela terra. Você sabe muito bem que esse filho de Jacó governou sobre o Egito. Só que há um detalhe encoberto aos olhos de muitos. É que antes de governar a terra do Egito, José já era governador, gestor, já vinha governando. Não o que era visível, mas sim o invisível. Primeiro, estando José ainda na casa de seu pai, recebeu uma ordem, Gênesis 37:14, que diz: Ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. E a Bíblia diz que assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. José saiu debaixo de ordens. José saiu em obediência. E a palavra vai dizer que, chegando a seus irmãos, numa visita ordenada pelo pai, foi lançado na cova mesmo antes de chegar,
Pois o versículo 18 afirma que, vendo-o de longe, já conspiraram contra ele. Foi tomado o que seu pai havia dado, sua túnica de várias cores, versículo 23. Foi lançado na cova que estava vazia, sem água, mas foi lançado. E o versículo 28 nos mostra que foi vendido por 20 moedas de prata para os mercadores midianitas que o levaram para o Egito. A primeira coisa que um homem assim tem que governar é o seu senso de justiça. Porque senão seria tomado pelo conflito, pela revolta de ter feito tudo o que era correto e mesmo assim está sob um injusto julgamento, uma perseguição sem fim, sem propósito, sem uma causa aparente. É visível que havia uma inveja dos irmãos de José para com ele, mas isso não justificava a ação conjunta dos mais velhos, daqueles que estavam ali contra o seu irmão, só porque o seu irmão era fiel e obediente ao seu pai Jacó. Um homem assim precisa ter um domínio próprio. Um homem assim precisa ser governador de si mesmo. E a primeira coisa que esse homem tem que governar é o seu senso de justiça. Chegando no Egito, de forma resumida, ele agora vai liderar, vai cuidar, debaixo da autoridade de Potifar, vai ser o zelador, digamos assim, da casa de Potifar. E a mulher de Potifar, toda assanhada, se lança sobre ele, porque José era jovem, tinha uma formosura, gentil aspecto, um jovem educado, que falava palavras fortes na hora que lhe era requisitado, um menino de Deus. E todo aquele que é de Deus, ele brilha, ele chama a atenção. Aquele que é cheio do Espírito de Deus, ele tem um aspecto diferente, um jeito diferente. Embora por muitos odiado, mas também por muitos admirado. Assim como o nosso Cristo foi também nessa terra. E José agora tem diante dele a mulher de Potifar, que toda faceira vem contra ele, dizendo: deite-se comigo, e José, consciente da situação, diz: como eu posso, pois, trair o meu senhor que me confiou sua casa? E José foge, e quando José foge, ela segura parte da vestimenta de José, que ela toma como prova de uma falsa acusação, de um falso testemunho, uma calúnia, que José havia violentado, abusado dela ou tentado abusar dela sexualmente. Estou falando de maneira clara para você, ouvinte, entender. O que Potifar, acreditando na sua esposa, lança José no cárcere. Um homem desse tem que ter domínio. E a primeira coisa que José vai dominar é a sua carne. Ele vai dominar sua carência. Ele vai dominar as concupiscências do homem caído que há dentro dele. Uma natureza adâmica, que Paulo vai dizer isso aos romanos. José tem domínio sobre a sua carne. Antes de Deus te colocar para governar, para estar à frente de algo grandioso, expressivo,
Primeiro você tem que se dominar. Você tem que dominar, governar sua própria natureza, sua própria história, seus próprios sentimentos. Muitos estão perdendo, e não é para Satanás, é para si mesmo, porque ainda são dirigidos, dominados pela sua natureza caída e corrompida, dotado de ira, de uma cólera, de uma revolta, de um sentimento de vingança tão grande que, se deixar saltar, o que é novo cai por terra e o velho homem entra em cena. Eu quero que você se lembre muito bem que dentro de todo um homem que está hoje na presença de Deus existe duas naturezas: um novo homem e o velho homem. O novo homem, dirigido pelo Espírito, subjuga, sobrepõe o velho homem. Mas quando o Espírito está fraco, falta oração, falta congregar, falta comunhão com o corpo de Cristo, falta temor, obediência à palavra, o Espírito vai enfraquecendo e a carne salta. Muitos estão perdendo, não é para Satanás, não é para o mundo, estão perdendo para si mesmo, porque não tem domínio, não tem governo. Querem chegar em altas posições, terem grandes admiradores, seguidores, gente para aplaudir, dizer: você é um homem, você é a mulher, você é menina, você é tremenda, mas não querem governar a si mesmos. Querem estar na frente de coisas grandes, de um grande patamar, quer estar no pódio, mas não quer dominar, governar o seu trajeto até chegar no pódio. Então José, na casa de Potifar, governa a sua própria carne. Quando ele chega no cárcere, ele é colocado ali de forma expressiva, em uma posição, mesmo no cárcere, de privilégio, ou digamos assim. E José vai ali interpretar sonhos de quem está preso e lhe conta os sonhos. E mais uma vez, dentro do cárcere, José está a governar. José está a governar. Está a governar seus sentimentos, está a dominar, está em um processo de gestão, está dirigindo suas emoções a não entrar em cólera ou em briga contra Deus. Você não vê José ali questionando ao ponto de colocar Deus como se fosse o inimigo de sua alma, o culpado de toda desgraça, de toda desonra. José está governando, mesmo no cárcere. E quando José interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, quando se cumprem os sonhos, no dia em que o copeiro está saindo do cárcere, José olha para ele e diz: lembra-te de mim quando estiver lá em cima. Mas no dia que ele chega, ele não lembra. 2 anos depois, Faraó tem um sonho e é perturbado por aquele sonho. E o copeiro lembra-se de um homem que tem o Espírito de Deus e um dom bonito, lindo de interpretar sonhos. E o copeiro diz: eu lembrei de um homem, Faraó, se o senhor me permite falar. Fale. Lembrei de um homem que, quando o senhor me lançou no cárcere, eu tive um sonho. E eu contei para ele, ele interpretou, e em 3 dias eu seria restituído à minha posição de origem. A posição que o senhor havia me constituído como copeiro. E assim cumpriu, o senhor mandou me soltar e me trouxe de volta. Eu lembrei, tem um homem lá embaixo chamado José. Quando José foi trazido à presença de Faraó, José já vinha de uma etapa de gestão, já vinha dominando suas emoções. Talvez você hoje está sofrendo, talvez você hoje está se ocultando, se escondendo, afastando dos outros, porque não tem domínio sobre si mesmo. A vida te domina, o mundo te domina,
Sua carne te envergonha, te domina, te põe debaixo dos pés e diz: quem manda em você sou eu. Você está perdendo para coisas simples e coisas simples estão te vencendo. Mas nesta hora que você está me ouvindo, a palavra de Deus para a tua vida é: levante-se. Levante-se. Em nome de Jesus Cristo, seja dominador de si mesmo, seja governador de suas emoções, seja governador de sua alma, seja governador dos seus pensamentos. Não seja dominado, escravizado pelo pecado, pela revolta, pelo sentimento de facção, de vingança, de ódio. Não seja dominado pelo senso de revolta contra esse mundo injusto. Não, domine suas emoções, domine, nem que você fique em silêncio, mas domine, não deixe explodir, não deixe entrar em erupção esse vulcão que talvez está dentro de você, larva para todo quanto é lado, tentando saltar aquela ira. Se domine. Respire fundo, resista. Vale mais a pena o que Deus tem para você do que o mundo tenta tirar de você. Não perca a essência de Deus, não perca amizade, não perca comunhão, não perca a tua família. Domine-se, seja dominador de si mesmo antes de ser dominador sobre o Egito, José. Não seja como o escolhido que esqueceu o privilégio que recebeu. Judas foi um escolhido, mas esqueceu quem o levantou, quem o constituiu. E a Bíblia diz que ele procurava ocasião para entregar o próprio Cristo. A Bíblia diz que os escribas e alguns principados procuravam ocasião para matar Jesus, porque temiam, pois a multidão admirava a sua pregação. Um sentimento de inveja tão grande, só porque alguém gostava de Jesus. Só porque Jacó amou a José, o Simão de José, armaram contra ele. Eu sempre digo que o filho obediente, ele merece o amor do pai. Todo filho que ama o pai nunca será desprezado. A parábola do filho pródigo deixa claro isto. O filho que deixou a casa, o pai não vai atrás dele. Você já ouviu esta mensagem? Ou só esta mensagem das 99 largou lá, não? Será que esqueceram que a parábola continua depois da parábola da ovelha? Tem a da dracma, até chegar do filho pródigo. O pai não vai atrás do filho. É o filho que voltou para casa, que reconheceu lá, levantou-se lá e veio e pediu perdão para o pai. E foi aceito. Mas havia um filho mais velho na casa. O filho mais velho, vindo do campo, viu que havia festa no lar. Disse: o que está acontecendo aí? E o funcionário, o trabalhador, o jornaleiro do pai diz assim: teu irmão mais novo voltou. Teu irmão voltou, foi achado com vida, seu pai está alegre, matou o bezerro cevado. O bezerro cevado, meu pai matou esse menino que gastou toda a metade da herança, acabou com a nossa história. E a Bíblia diz que o filho mais velho não queria entrar na festa. Mas esse filho mais velho, o que talvez você nunca ouviu, vai ouvir agora. Ele era obediente. Ele era fiel. Nunca tinha transgredido contra o pai. O que a Bíblia diz? Ao filho que deixou a casa, o pai não foi lá. Mas ao filho mais velho, que não entrou na casa,
porque estava contrariado que o filho mais novo voltou, depois de ter gastado tudo e foi aceito. O que a Bíblia diz? Que o pai foi até ele. Por que o pai foi ao filho mais velho? Porque o filho obediente, que é obediente ao pai, o pai desce. Eita glória! O filho obediente, que é obediente ao pai, o pai desce para ouvir. Tem crédito, tem mérito. José era um filho obediente. Jesus, o filho obediente. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. O que Jesus está dizendo? Sou um filho obediente. E você precisa receber esta palavra. Governar para perdoar. Perdoe seu cônjuge, perdoe seus filhos, perdoe a si mesmo. Porque quem não perdoa não pode ser perdoado por Deus. Perdoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, acabamos de ouvir a Tua palavra. Sob a Tua palavra nós oramos. Dá-nos força, dia após dia. Como diz em Gálatas, que Teu Espírito Santo conceda a nós o Teu fruto, o fruto do Espírito. Pois um dos gomos deste fruto é a temperança, é a mansidão, é o domínio próprio. Que o Senhor nos ajude a dominarmos a nós mesmos, que não sejamos tomados pela cólera ou pelo velho homem que quer ressuscitar sem ser chamado em cena. Ajuda-nos a sermos dominadores de nossa própria natureza, nossa própria vida, dos nossos pensamentos e vontades que são alheios, que são contrários ao seu querer. Abençoe a vida deste homem e desta mulher que acabou de receber esta palavra. Que o Senhor cresça na vida dele, na vida dela, e que ambos diminuam. Que o Senhor apareça e o velho homem desapareça. Que evidente esteja o Senhor. Que o Senhor brilhe acima de tudo. É o nosso desejo. Que assim como o Senhor nos perdoou, sejamos perdoados, não somente pelos homens, mas também pelo Teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, a perdoar a nós mesmos e liberarmos o perdão a quem nos ofendeu. E que também o nosso perdão seja aceito, porque é possível que tenhamos magoado alguém sem saber. Mas perdoa-nos, Senhor, porque queremos Te ver face a face naquele dia. Nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.